milionário leva sua namorada para uma viagem romântica de luxo em um resort paradisíaco. Mas o que prometia ser um sonho vira um pesadelo quando ele descobre que sua ex-esposa trabalha lá como garçonete. O reencontro inesperado desperta segredos, ciúmes e uma revelação que vai te deixar sem fôlego. O ronco do motor do Lamborghini Huracan se misturou ao som das ondas ao se aproximar do majestoso resort Paraíso Tropical em Trancoso, na Bahia. Eduardo Santos, de 52 anos, ajustou seus óculos de sol Ray-Ban enquanto o vento bagunçava seu cabelo impecavelmente penteado. Ao seu lado, Letícia Oliveira, uma influenciadora baiana de 27 anos, gravava stories para seus 2 milhões de seguidores. Seu longo cabelo castanho ondulando como seda ao vento. "Olhem isso, meus amores!" exclamava Letícia para o celular, focando o resort luxuoso que se erguia como um palácio moderno contra o azul turquesa do Atlântico. 2 semanas no paraíso com meu homem favorito. Eduardo sorriu, embora seus pensamentos estivessem concentrados na pequena caixinha de veludo preto escondida na bagagem. Ele havia planejado cada detalhe dessa proposta de casamento por meses. O jantar romântico na praia privativa do resort, o violinista que contratara em segredo, até subornar ao chefe para esconder o anel de noivado de 3 quilates no brownie de chocolate que Letícia adorava. O Lamborghini parou em frente à entrada principal do resort, onde um tapete vermelho se estendia até o lobby de mármore. Uma equipe de carregadores uniformizados se aproximou imediatamente, enquanto o gerente geral, um homem elegante de meia-idade chamado Sr. Henrique, os recebia com um sorriso profissional. "Bem-vindos ao Resort Paraíso Tropical, Sr. Santos", disse Henrique com uma reverência quase teatral. "Sua suíte presidencial está pronta, como solicitado." Eduardo havia reservado a suíte mais exclusiva do resort. Um penthouse de 2 andares com vista panorâmica para o oceano, jacuzzi privativa na varanda e serviço de mordomo 24 horas. Era o tipo de luxo ao qual se acostumara depois de construir seu império imobiliário do zero, começando com um pequeno escritório em uma comunidade humilde do Rio de Janeiro, até se tornar um dos desenvolvedores mais influentes do país. Enquanto subiam no elevador privativo, Eduardo observou Letícia tirando selfies no espelho dourado. Ela era linda, sem dúvida, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma personalidade que cativava as câmeras. Mas às vezes, em momentos de silêncio como esse, ele se perguntava se a conhecia de verdade, além da fachada pública dela. "Isso é incrível, amor", murmurou Letícia, encostando-se em seu braço enquanto as portas do elevador se abriam para revelar a suíte. O penthouse era uma obra-prima de design contemporâneo. Pétalas de rosa vermelhas formavam um caminho da entrada até a varanda, onde uma garrafa de champanhe Dom Perignon os esperava em um balde de gelo de cristal. As paredes de vidro ofereciam uma vista espetacular do oceano infinito, enquanto o interior misturava a elegância moderna com toques tradicionais brasileiros. Eduardo havia trabalhado incansavelmente para chegar a esse momento. Sua determinação ferrenha o levara de ser filho de um pedreiro a possuir uma fortuna que permitia reservar suítes de luxo sem pestanejar. Mas essa mesma teimosia que o tornara bem-sucedido também o havia transformado em um homem que raramente admitia erros ou mostrava vulnerabilidade. "Sabe de uma coisa?", disse Letícia, girando para abraçá-lo. "Isso parece um conto de fadas." Eduardo a beijou suavemente, inalando o aroma de seu perfume caro misturado à brisa marítima que entrava pelas janelas abertas. Em 2 dias, se tudo saísse como planejado, ela seria sua noiva. A ideia o enchia de uma satisfação profunda, como fechar um negócio particularmente importante. Enquanto Letícia explorava a suíte exclamando sobre cada detalhe luxuoso, Eduardo foi até a varanda. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados.
Esse lugar era perfeito para começar o próximo capítulo de sua vida, longe das pressões dos negócios e das responsabilidades que constantemente pesavam em seus ombros. Ele não tinha ideia de que o destino preparara uma surpresa que mudaria tudo o que ele achava saber sobre amor, perdão e segundas chances. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som ritmado das ondas quebrando na praia privativa do resort. Letícia ainda dormia profundamente, seu rosto sereno emoldurado pelo cabelo espalhado no travesseiro de seda egípcia. Ele se levantou em silêncio e foi até a varanda, onde o café da manhã continental já os esperava, cortesia do serviço de quarto de luxo. Enquanto saboreava seu café de Minas Gerais, Eduardo repassava mentalmente sua agenda para os próximos dias. Ele havia cancelado todas as reuniões de negócios, algo que seus sócios consideravam praticamente impossível. Durante 15 anos, construíra sua reputação como o homem que nunca tirava férias, que respondia a e-mails à meia-noite e fechava contratos enquanto os outros descansavam. "Bom dia, meu amor", murmurou Letícia, aparecendo na varanda enrolada em um roupão de seda branca. Ela se aninhou ao lado dele, pegando uma manga do prato de frutas tropicais. "Já planejando conquistas empresariais?" "De jeito nenhum", mentiu Eduardo com um sorriso. "Esses dias são só para nós." Na verdade, sua mente era um turbilhão de planos. A proposta de casamento aconteceria em 3 dias, durante o jantar romântico que organizara em segredo. Ele ensaiara as palavras uma dúzia de vezes no espelho, buscando o equilíbrio perfeito entre vulnerabilidade e confiança. Era estranho. Fechar um contrato de milhões lhe parecia mais natural do que expressar seus sentimentos mais profundos. Depois do café, decidiram explorar as instalações do resort. O paraíso tropical se estendia ao longo de uma costa pristina, com jardins tropicais que pareciam saídos de um cartão postal. Piscinas em diferentes níveis se conectavam por cascatas artificiais, enquanto bangalôs privativos de massagem se escondiam entre palmeiras centenárias. "Vamos ao spa?", sugeriu Letícia, já imaginando as fotos que poderia postar no Instagram. "Ouvi dizer que eles têm tratamentos com ouro de 24 quilates." Eduardo assentiu, embora sua preferência fosse o campo de golfe de 18 buracos projetado por um arquiteto famoso. Mas aprendera que um relacionamento bem-sucedido exigia concessões, algo que lhe custara muito entender em seu primeiro casamento. O pensamento veio sem aviso, como sempre acontecia quando baixava a guarda. Carla, sua ex-esposa, nos últimos 3 anos, conseguira mantê-la fora dos pensamentos na maior parte do tempo, enterrando as lembranças sob camadas de trabalho e novos relacionamentos. Mas ocasionalmente, como agora, a imagem dela surgia com uma clareza dolorosa. Carla fora tão diferente de Letícia. Professora de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, preferia sebos a shoppings de luxo. Lia Guimarães Rosa na cama, enquanto ele checava relatórios financeiros. Quando discutiam, ela citava Drummond. Ele respondia com estatísticas de mercado. "No que você está pensando?", perguntou Letícia, notando seu silêncio. "Você parece sério demais." "Em nada importante", respondeu Eduardo, forçando um sorriso. "Só admirando a beleza desse lugar." Foram até o spa, um prédio de arquitetura inspirada no barroco baiano que misturava elementos ancestrais com tecnologia de ponta. Letícia se inscreveu para um tratamento facial de 2 horas, enquanto Eduardo optou por uma massagem esportiva. Precisava relaxar a tensão acumulada nos ombros, tensão que não vinha do trabalho, mas de algo mais profundo e difícil de definir. Enquanto esperavam serem chamados, Eduardo observou os outros hóspedes do resort. Casais de meia-idade celebrando aniversários, famílias jovens com crianças chapinhando nas piscinas, empresários como ele tentando se desconectar das responsabilidades. Era um microcosmo de privilégio e abundância. Um mundo onde problemas se resolviam com dinheiro e emoções se compravam com experiências exclusivas.
Uma garçonete se aproximou com drinks tropicais enfeitados com sombrinhas de papel. Era uma mulher jovem, provavelmente da região, que se movia com a graça eficiente de alguém acostumada ao serviço de luxo. Lhe lembrou vagamente alguém, embora não soubesse quem. "Sabe de uma coisa?", disse Letícia de repente, levantando-se da cadeira. "Vou trocar por um biquíni mais fotogênico para o spa. Essa luz está perfeita para conteúdo." Ela se afastou para o elevador, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos. O gerente do spa se aproximou. Um homem elegante que falava com o sotaque refinado de quem estudara em colégios particulares europeus. "Senhor Santos, peço desculpas, mas teremos um pequeno atraso com sua massagista. Pode esperar mais 15 minutos?" Eduardo assentiu, acostumado a que seu dinheiro comprasse paciência quando necessário. Sentou-se em uma cadeira de vime e fechou os olhos, tentando limpar a mente dos recuerdos persistentes que se recusavam a sumir. Naquela tarde, enquanto Letícia tirava um cochilo depois do tratamento facial, Eduardo decidiu dar um passeio solitário pelos jardins do resort. O calor diminuíra com a brisa marítima e os caminhos de pedra natural serpenteavam entre hibiscos vermelhos e orquídeas exóticas que pareciam joias penduradas nas árvores. Seus passos o levaram à área de serviços do hotel, uma zona geralmente proibida aos hóspedes, mas acessível por um caminho mal sinalizado. Foi ali, entre o zumbido dos geradores e o aroma das cozinhas industriais, que seu mundo parou de repente. Uma mulher de uniforme azul marinho saía de uma copa de serviço, carregando uma cesta cheia de toalhas limpas. Seu cabelo castanho estava preso em um coque prático e seu rosto, embora marcado pelo cansaço do trabalho braçal, conservava a elegância natural que ele amara durante 5 anos de casamento. Carla. Seus olhos se encontraram pelo corredor estreito e o tempo suspendeu como em uma foto antiga. Ela ficou paralisada, a cesta tremendo levemente em suas mãos, enquanto ele sentia como se tivesse levado um soco no estômago. 3 anos de separação se dissiparam em um instante, expondo feridas que ele achava completamente cicatrizadas. "Desculpa", murmurou Carla, baixando o olhar rapidamente. "Não sabia que tinha hóspedes por aqui." Sua voz era a mesma, com aquele tom suave que costumava acalmá-lo depois de dias difíceis no escritório. Mas agora havia algo diferente, uma dureza conquistada que ele não lembrava de antes. Ela seguiu para a porta de saída com passos apressados, claramente querendo fugir dessa situação impossível. "Carla, espera", conseguiu articular Eduardo, embora sua voz soasse estranha até para ele mesmo. Ela parou, mas não se virou. Seus ombros se tensionaram sob o uniforme engomado, e Eduardo pôde ver que ela respirava fundo, se preparando para o que viesse em seguida. "Não devíamos estar conversando", disse ela por fim, sem se virar. "Os hóspedes não podem entrar nessa área, e eu tenho trabalho para terminar." A formalidade em sua voz foi como um tapa. Essa mulher que outrora sussurrara segredos em seu ouvido, agora lhe falava como a um estranho, como se os 5 anos que dividiram fossem um sonho que ela decidira esquecer. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele, dando um passo à frente. "Nesse lugar." Carla finalmente se virou e Eduardo pôde ver que seus olhos verdes, outrora cheios de amor e depois de decepção, agora mostravam uma mistura de orgulho ferido e determinação ferrenha. "Trabalho aqui", respondeu simplesmente. "É um emprego honesto. Mas você é professora universitária. Tem doutorado em literatura brasileira. Você não pode." "Não posso o quê?", interrompeu ela. E pela primeira vez desde o encontro, uma faísca da mulher que ele lembrava brilhou em seus olhos. "Não posso trabalhar de garçonete? Não posso me virar com minhas próprias mãos?" Eduardo percebeu que havia enfiado os pés pelas mãos, como tantas vezes durante o casamento. Sua tendência a categorizar e hierarquizar tudo, inclusive profissões, era um dos muitos traços de sua personalidade que contribuíra para o divórcio.
Não quis dizer isso, apressou-se a esclarecer. Só me surpreende te ver, aqui. A vida dá muitas voltas, Eduardo, disse Carla, ajustando a cesta nos braços. Nem todo mundo tem a sorte de construir impérios imobiliários. Havia um tom de amargura em sua voz que ele não ouvira antes, nem nas piores brigas. Era como se os 3 anos de separação tivessem endurecido algo essencial nela, mudando-a de formas que ele não compreendia totalmente. Carla, eu. Senhorita Nunes, interrompeu uma voz autoritária. Uma mulher mais velha com uniforme de supervisora se aproximava pelo corredor, sua expressão claramente irritada. Por que está conversando com um hóspede? Sabe que é proibido. Desculpa, senhora Marta, respondeu Carla imediatamente, voltando à postura submissa de uma funcionária. O senhor se perdeu. Eu já estava indicando a saída. A supervisora olhou para Eduardo com desconfiança, claramente avaliando se devia reportar o incidente à gerência. Ele, acostumado a usar seu status para resolver problemas, esteve prestes a intervir quando Carla lhe lançou um olhar de advertência tão intenso que ficou quieto. Volte para os seus aposentos, por favor, disse a supervisora a Eduardo com firmeza profissional, mas inflexível. Essa área é só para pessoal autorizado. Eduardo assentiu e começou a se afastar, mas não antes de trocar um último olhar com Carla. Nos olhos dela, viu algo que o perseguiria pelo resto do dia. Uma mistura de dor não resolvida e uma força que ele não lembrava nela. Enquanto caminhava de volta para sua suíte de luxo, sua mente era um caos de perguntas sem resposta. Como Carla terminara trabalhando como garçonete em um resort de luxo? O que acontecera com sua carreira acadêmica? E por quê? Depois de, em 3 anos, vê-la assim provocava uma sensação de vazio no peito que ele não sentia desde o divórcio. Naquela noite, no restaurante principal do resort, Eduardo mal conseguia se concentrar na conversa. Letícia tagarelava animadamente sobre os tratamentos do spa, as fotos que postara no Instagram e os comentários dos seguidores. Mas ele ouvia como se estivesse debaixo d'água. Sua mente repassava o tempo todo o encontro com Carla, analisando cada palavra, cada gesto, cada expressão de seu rosto. "Gosta do meu vestido novo?" perguntou Letícia, girando para mostrar um elegante vestido vermelho que comprara à tarde na boutique do resort. "É de uma estilista baiana. Achei que seria perfeito para o clima." "Tá lindo!" respondeu Eduardo automaticamente, embora nem tivesse olhado direito. Seus olhos varriam discretamente o restaurante, procurando uniformes azul marinho entre os garçons que se moviam com eficiência silenciosa entre as mesas. "Eduardo, sério? O que está acontecendo?" Letícia pousou sua taça de vinho branco na mesa com mais força do que o necessário. "Você está ausente a tarde toda. É trabalho? Porque você prometeu que esses dias seriam só para nós." Ele se forçou a se concentrar na namorada, nessa mulher linda que escolhera para ser sua futura esposa. Letícia merecia sua atenção total, especialmente considerando que em menos de 48 horas pediria que se casasse com ele. "Você tem razão, amor. Desculpa", disse, pegando sua mão por cima da mesa. "Só tô descomprimindo do trampo. Você sabe como é quando a gente está acostumado a ficar sempre na correria." Letícia sorriu, aparentemente satisfeita com a explicação. Era uma das coisas que Eduardo apreciava nela, a capacidade de não complicar as situações. Diferente de Carla, que analisava cada palavra, cada silêncio, procurando significados ocultos e motivações subconscientes. O jantar transcorreu sem incidentes até a sobremesa. Enquanto saboreavam um delicado brigadeiro gourmet, Eduardo viu uma figura familiar se movendo entre as mesas do salão. Carla, agora com um uniforme diferente, ajudava a servir no restaurante de luxo.
Seus movimentos eram precisos e profissionais, mas ele podia ver a tensão em seus ombros quando ela se aproximava da mesa. "Boa noite", murmurou Carla ao chegar à mesa, mantendo os olhos fixos na bandeja que carregava. "Deseja um café ou alguma bebida digestiva?" Letícia, sem tirar os olhos do celular onde checava as notificações do Instagram, respondeu distraída. "Um café americano para mim, por favor." "E para o senhor?" perguntou Carla, finalmente forçada a olhá-lo diretamente. "Expresso", conseguiu dizer Eduardo, sua voz soando mais rouca do que o normal. Quando Carla se afastou, Letícia comentou casualmente: "Que sotaque esquisito dessa garçonete. Não soa como as outras." "Sério?" perguntou Eduardo, tentando soar desinteressado. "Não percebi." Soa mais culta, como se tivesse estudado em outro lugar." Letícia deu de ombros. "Enfim, acho que todo mundo precisa ralar em alguma coisa." A observação casual de Letícia acertou Eduardo como um soco. Carla soava culta porque era. Fora professora por mais de 10 anos, publicara artigos acadêmicos, dera palestras em universidades de prestígio. Que sequência de eventos a levara? A servir mesas em um resort de luxo? Quando Carla voltou com os cafés, suas mãos tremeram levemente ao colocar a xícara de Eduardo na mesa. Por um momento seus olhares se cruzaram e ele viu um lampejo da vulnerabilidade que se escondia atrás de sua máscara profissional. "Obrigado", murmurou ele, e embora fosse uma palavra simples, carregou-a com todo o peso das lembranças compartilhadas. Carla assentiu brevemente e se retirou, mas não antes de que Eduardo notasse que ela usava seu velho relógio, o Timex de aço, que ele lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Era um detalhe pequeno, mas que o atingiu com uma força inesperada. Entre tudo o que mudara em sua vida, entre toda a amargura do divórcio e os anos de separação, ela ainda guardava aquele lembrete pequeno de tempos melhores. "Vamos para o quarto?", sugeriu Letícia, notando que Eduardo terminara o expresso. "Quero mostrar para os meus seguidores o pôr do sol da nossa varanda." Enquanto caminhavam para o elevador, Eduardo conseguiu virar discretamente para o restaurante. Carla limpava uma mesa no canto mais afastado, seus movimentos mecânicos e eficientes. Parecia tão pequena naquele uniforme, tão diferente da mulher confiante que costumava debater com ele sobre literatura e política até altas horas da madrugada. No elevador, Letícia se aninhou contra ele, mas Eduardo se sentia como se visse a cena de fora do próprio corpo. Tudo o que construíra com cuidado, sua nova vida, seu relacionamento com Letícia, seus planos de casamento, de repente parecia frágil e incerto. "Eu te amo", murmurou Letícia contra seu pescoço, palavras que deviam enchê-lo de felicidade. "E eu a você", respondeu automaticamente, embora pela primeira vez em meses não estivesse completamente seguro de que era verdade. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do amanhecer com uma sensação de inquietude que não experimentava em anos. Letícia dormia profundamente ao seu lado, seu rosto sereno na penumbra dourada que se filtrava pelas cortinas de seda. Sem fazer barulho, ele se levantou e foi até a varanda, onde o oceano se estendia infinito sob o céu que começava a se tingir de rosa e laranja. Passara a noite revirando na cama, incapaz de tirar da mente a imagem de Carla com aquele uniforme azul marinho. Durante o casamento, ela sempre fora a mais forte emocionalmente, a que o acalmava depois de dias difíceis, a que encontrava soluções criativas para problemas que lhe pareciam impossíveis. Vê-la em situação de vulnerabilidade despertara algo nele que achava enterrado para sempre. Enquanto tomava seu primeiro café do dia, Eduardo tomou uma decisão que sabia ser imprudente, mas inevitável. Precisava falar com Carla, entender o que acontecera em sua vida, descobrir como chegara àquele ponto. Não por curiosidade mórbida, disse a si mesmo, mas por uma preocupação genuína com alguém que fora importante para ele,
Depois de se certificar de que Letícia ainda dormia, vestiu-se com roupas casuais e saiu da suíte. Era um pouco mais de 6 da manhã e o resort estava naquele estado de quietude que precede o burburinho do dia. Os jardineiros já trabalhavam entre as palmeiras e o pessoal de limpeza se movia discretamente pelos corredores. Dirigiu-se à área de serviços, lembrando o caminho que tomara no dia anterior. Foi ali que a encontrou, em uma pequena despensa de suprimentos, organizando carrinhos cheios de toalhas e produtos de limpeza. Vestia o mesmo uniforme, mas dessa vez o cabelo solto emoldurava seu rosto de um jeito que o transportou imediatamente aos primeiros dias do relacionamento. "Carla", disse suavemente da porta. Ela se assustou, deixando cair uma garrafa de shampoo que rolou pelo chão de azulejos. Ao vê-lo, sua expressão passou rapidamente de surpresa para irritação. "O que você está fazendo aqui, Eduardo?", perguntou, abaixando-se para pegar a garrafa. "Eu já disse ontem que não devíamos conversar." "Preciso entender o que aconteceu", respondeu ele, entrando na despensa e fechando a porta atrás de si. "A Carla que eu conhecia jamais teria..." "Jamais teria o quê?", interrompeu ela, endireitando-se para encará-lo. "Jamais trabalhado de garçonete? Jamais caído tão baixo? Isso não é o que eu quis dizer. É exatamente o que você quis dizer", retrucou Carla, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de dor e raiva. "Você sempre foi assim, Eduardo. Tudo tem que caber nas suas caixinhas perfeitas. Empresário de sucesso, esposa enfeite, trabalho respeitável, vida organizada." Eduardo percebeu que começara com o pé esquerdo, mas não sabia como recuar sem piorar as coisas. Era frustrante. Conduzira negociações milionárias com mais graça do que mostrava nessa conversa. "Só quero saber como você acabou aqui", disse por fim. "A universidade, sua carreira acadêmica..." Carla soltou uma risada amarga enquanto organizava produtos no carrinho. "A UFRJ fechou o departamento de literatura durante a pandemia. Cortes de verba, você sabe. Meu emprego de 15 anos sumiu da noite para o dia. Mas você podia ter achado outro cargo acadêmico. Com sua experiência, seu doutorado..." "Onde, Eduardo?" Ela se virou para encará-lo de frente. "Sabe quantas universidades cortaram programas de humanidades nos últimos 3 anos? Tem ideia de quantos professores como eu estão na fila por um trampo?" Eduardo ficou quieto. Em seu mundo de construção e desenvolvimento imobiliário, problemas se resolviam com capital e contatos. Não considerara as realidades de outros setores, outros mundos que funcionavam com regras diferentes. "Depois do divórcio, recusei sua oferta de grana", continuou Carla, sua voz suavizando, mas não menos intensa. "Meu orgulho, acho. Pensei que podia reconstruir minha vida sem sua ajuda, me provar que valia mais que as esmolas do ex-marido." "Não eram esmolas", protestou Eduardo. "Era o justo. Para você, talvez. Para mim, parecia admitir que eu tinha fracassado." Carla se encostou no carrinho e, pela primeira vez desde o reencontro, parecia cansada. "Quando perdi o emprego, vendi tudo o que tinha de valor. O apartamento, os livros, até alguns dos meus artigos acadêmicos. Mas não deu. E você veio para a Bahia?" "Uma amiga tinha contatos aqui. Me prometeu que eu podia arrumar algo no turismo enquanto caçava um posto em educação." Carla deu de ombros. "Faz 8 meses. E isso é o melhor que pintei." Eduardo sentiu uma pressão no peito que não sabia nomear. Essa mulher que admirara por sua inteligência e força lutara sozinha enquanto ele planejava propostas de casamento em resorts de luxo. "Carla, eu..." A porta se abriu de repente, interrompendo suas palavras. A supervisora do dia anterior, senhora Marta, apareceu no batente com expressão severa. "Senhorita Nunes, o que está fazendo aqui com um hóspede?" perguntou com voz cortante. "Ontem já te avisei sobre esse comportamento inadequado." "Senhora Marta, eu posso explicar", começou Eduardo. "O senhor não precisa explicar nada", interrompeu a supervisora. Mas ela sim. A tensão na pequena despensa de suprimentos era palpável. Carla mantinha a cabeça baixa, as mãos apertando a borda do carrinho até os nós dos dedos ficarem brancos.
Eduardo observou a dinâmica de poder se desenrolando à sua frente e sentiu uma familiar sensação de injustiça que experimentava quando via abusos em seus próprios canteiros de obra. Senhora Marta, disse Eduardo, adotando o tom autoritário que usava em reuniões de negócios. A responsabilidade é minha. Me perdi procurando a academia e a senhorita Nunes estava me ajudando gentilmente a me orientar. A supervisora o olhou com desconfiança evidente. Era uma mulher de uns 50 anos, com cabelo grisalho perfeitamente penteado e uma expressão que sugeria ter visto tentativas demais de manipulação por hóspedes ricos para acreditar fácil nessa desculpa. Os hóspedes têm mapas do resort nos quartos, respondeu secamente. E tem concierge disponível 24 horas para dar direções. É verdade, admitiu Eduardo, mudando de tática. Mas aprecio o serviço excepcional que recebi da sua funcionária. Na verdade, gostaria de falar com o gerente-geral para garantir que ela seja reconhecida direito. A menção ao gerente-geral mudou imediatamente a expressão da senhora Marta. Na indústria hoteleira de luxo, recomendações de hóspedes VIP podiam fazer ou quebrar carreiras. Eduardo sabia disso. Claro, senhor, disse com um sorriso forçado. Nunes pode continuar suas tarefas. E no futuro, lembre de direcionar hóspedes perdidos para o balcão de concierge. Sim, senhora Marta, murmurou Carla sem erguer o olhar. Quando a supervisora se afastou, Eduardo e Carla ficaram sozinhos de novo. Ela começou a empurrar o carrinho para a porta, claramente querendo escapar daquela situação incômoda. Carla, espera, disse Eduardo suavemente. Não posso continuar fazendo isso, respondeu ela sem parar. Já me avisaram 2 vezes. Se me demitirem, não tenho mais nada. Esse emprego é tudo o que eu tenho. O desespero em sua voz acertou Eduardo como um soco. Essa era uma mulher que discutia filosofia e política com ele, que lera Machado de Assis no original e recitava de cor trechos inteiros de Dom Casmurro. Vê-la reduzida a temer por um emprego de garçonete o encheu de uma raiva surda que não sabia para onde direcionar. Me deixa ajudar, disse impulsivamente. Carla parou e se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Como da última vez que me ofereceu ajuda? Com um cheque e um sorriso condescendente? Não, não assim. Eduardo deu um passo à frente, mantendo as mãos visíveis para não parecer ameaçador. Como uma pessoa que se importa com outra pessoa. Já não somos pessoas que se importam uma com a outra, Eduardo, disse Carla com voz embargada. Somos estranhos que um dia foram casados. Isso não é verdade e você sabe. Carla fechou os olhos por um longo momento, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando os abriu, havia uma nova determinação neles. Sabe qual foi o pior do divórcio? Perguntou. Não foi te perder. Não foram os advogados ou os papéis ou a divisão de bens. Foi perceber que durante 5 anos estive casada com um homem que nunca me viu de verdade. Isso não é verdade. Não. Carla se aproximou dele e Eduardo pôde ver as pequenas linhas ao redor dos olhos que não lembrava de antes. Me diz então, qual era a minha comida favorita? Macarrão com molho de tomate caseiro, respondeu Eduardo, confuso com a pergunta. Essa era a comida que eu mais fazia, porque era o que você gostava. Carla sorriu tristemente. Minha favorita eram as coxinhas do boteco da esquina, perto da universidade. Mas você nunca quis ir lá, porque dizia que não era higiênico. Eduardo sentiu como se o tivessem esbofeteado. Estava tão seguro de sua resposta, tão confiante em conhecer a ex-esposa. E meu livro favorito? Continuou Carla, implacável. Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Esse era o livro que eu mais citava nos jantares, porque sabia que te impressionava. Carla balançou a cabeça. Meu favorito era Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu lia quando você trabalhava até tarde, que era quase toda a noite. Cada revelação era como uma facada. Eduardo se orgulhara de ser um marido atencioso, de conhecer a mulher, de prover tudo o que ela precisava.
mas aparentemente casara com uma versão de Carla que existia só em sua imaginação, enquanto a verdadeira Carla ficara invisível para ele. Você nunca perguntou sobre meus dias na universidade, continuou ela. Nunca leu nenhum dos meus artigos acadêmicos. Quando eu falava dos meus alunos, você assentia e mudava de assunto para os seus projetos de construção. Carla, eu... Não estou te culpando só a você, interrompeu. Eu também tive culpa. Deixei acontecer. Me tornei a esposa que achei que você queria, em vez de ser a mulher que eu era de verdade. Se olharam em silêncio por um longo momento, o peso de anos de mal-entendidos pairando entre eles como uma barreira invisível. Naquela tarde, enquanto Letícia assistia a uma aula de yoga na praia, Eduardo se viu vagando sem rumo pelo resort. As palavras de Carla ecoavam em sua mente como ecos dolorosos de uma verdade que evitara por anos. Pela primeira vez desde o divórcio, permitiu-se examinar honestamente seu comportamento durante o casamento, e o que descobriu não gostou nada. Fora um marido provedor. Isso era verdade. Carla nunca precisara se preocupar com dinheiro. Moravam em um belo apartamento em Ipanema, tinha acesso aos melhores restaurantes e viagens. Mas agora percebia que confundira prover com amar, que achara que o luxo podia substituir a atenção genuína. Dirigiu-se ao bar da piscina, onde pediu um uísque duplo, apesar de serem pouco mais de 3 da tarde. O barman, um rapaz jovem com sorriso profissional, preparou a bebida enquanto Eduardo observava os outros hóspedes. Casais tirando fotos, famílias brincando na água, empresários como ele tentando relaxar, mas checando o celular o tempo todo. Dia ruim, senhor? Perguntou o barman ao deslizar o copo para ele. Mais ou menos, murmurou Eduardo, tomando um gole do uísque que queimou sua garganta de um jeito que achou apropriado. Foi então que viu Carla de novo. Dessa vez, na área da piscina, limpando mesas e recolhendo toalhas abandonadas pelos hóspedes. Um grupo de adolescentes deixaram uma bagunça considerável. Garrafas d'água vazias, embalagens de salgadinhos, protetor solar derramado nas mesas de vidro. Carla limpava meticulosamente, sua expressão neutra, mas concentrada. Eduardo observou como um dos hóspedes, um homem corpulento com sotaque gringo, gritou algo sobre uma toalha que precisava. Carla assentiu educadamente e foi buscá-la, só para o homem reclamar de novo, porque não era macia o suficiente. A paciência de Carla parecia infinita. Seu sorriso profissional nunca vacilou, mas Eduardo podia ver a tensão em seus ombros. A cena o transportou a uma memória específica do casamento. Carla preparava uma apresentação importante para uma conferência acadêmica, trabalhando até altas horas por semanas. Na véspera de sua viagem, ele chegara em casa com clientes importantes, esperando que ela fosse a anfitriã perfeita. Carla largara o trabalho, preparara jantares elaborados, encantara seus investidores com conversas inteligentes sobre arte e cultura. Nunca reclamou, nunca mencionou sua própria conferência. No dia seguinte, quando Eduardo perguntou como fora a apresentação dela, Carla disse simplesmente que decidira não ir. Ele assentira, distraído por um problema em uma de suas obras, sem perceber que ela sacrificara meses de trabalho por um jantar que ele podia ter marcado em um restaurante. Outro uísque? Perguntou o barman, notando que Eduardo terminara a bebida. Não, valeu, respondeu, deixando o dinheiro no balcão. Precisava caminhar, precisava pensar. Seguiu para a praia, onde as ondas quebravam ritmadamente na areia branca. Ao longe, via Letícia em sua aula de yoga, sua silhueta esguia se movendo graciosamente pelas posturas. Era linda, sem dúvida, e genuinamente carinhosa quando não estava vidrada no celular. Mas enquanto a observava, Eduardo se perguntou se a conhecia melhor do que conhecer a Carla. Qual era o livro favorito de Letícia? Ela tinha livros favoritos sequer? Quais eram seus sonhos, além de acumular seguidores no Instagram? O que a fazia chorar? O que a fazia rir de verdade, não só para as câmeras?
Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de seu sócio principal, informando sobre um problema em um de seus maiores empreendimentos. Um ano antes, teria corrido para o laptop para organizar uma videochamada. Agora, simplesmente guardou o celular sem responder. Caminhando pela beira da água, Eduardo recordou a primeira vez que vira Carla. Fora em uma livraria independente no centro do Rio, um lugar para onde ele fora só porque um cliente mencionara que era charme. Carla estava na seção de poesia, lendo um livro de Carlos Drummond de Andrade com uma concentração tão intensa que não notou quando ele se aproximou. Quando finalmente ergueu o olhar e seus olhos se encontraram, Eduardo sentiu algo que nunca experimentara antes. Uma conexão que ia além da atração física. Carla sorrira, fechara o livro mantendo um dedo como marcador e começara uma conversa sobre a diferença entre ler poesia em silêncio versus ouvi-la recitada. Aquela primeira conversa durara 3 horas. Caminharam pelas ruas do centro, tomaram café em um cantinho que cheirava a canela, discutiram sobre livros, sobre vida, sobre sonhos. Eduardo lembrava de ter pensado que nunca conhecera alguém tão inteligente, tão apaixonada, tão genuinamente interessante. Quando parara de vê-la assim, em que momento começara a ver Carla como um acessório de sua vida bem-sucedida, em vez da pessoa extraordinária que ela era de verdade? O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. Em 2 dias, planejara pedir Letícia em casamento nessa mesma praia. A ideia agora lhe parecia não só prematura, mas fundamentalmente errada. Como podia se casar com alguém quando acabara de perceber que falhara tão espetacularmente em seu primeiro casamento? Como podia prometer a Letícia amor eterno quando nem sabia o que significava amar alguém de verdade? Na manhã do 5º dia de estadia no resort, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia em anos. Durante a noite, tomara uma decisão que sabia mudar o rumo das férias e possivelmente de sua vida. Precisava falar com Carla de novo, mas dessa vez de forma diferente. Não como um empresário bem-sucedido, tentando entender como uma de suas investidas falhara, mas como um ser humano genuinamente interessado em ajudar outro. Letícia ainda dormia, seu cabelo espalhado no travesseiro como um leque dourado. Em poucas horas, ela iria a uma sessão de fotos que organizara com o fotógrafo do resort para o conteúdo do Instagram. Isso lhe daria a janela de tempo que precisava. Vestiu-se em silêncio e desceu ao lobby, onde perguntou discretamente pelos horários do pessoal de limpeza. A recepcionista, uma mulher mais velha com um sorriso amigável, informou que o turno da manhã começava às 6 no setor de manutenção. Encontrou Carla na lavanderia, dobrando toalhas com a mesma precisão meticulosa que aplicava a tudo. O cabelo preso em uma trança, e havia algo em sua concentração que lhe lembrou vividamente as manhãs em que a encontrava no escritório dela, corrigindo redações de alunos com a mesma atenção aos detalhes. "Bom dia", disse suavemente da porta. Carla ergueu o olhar. E por um momento, sua expressão suavizou antes de erguer de novo a barreira profissional. "Eduardo, já te disse que não podemos continuar com isso", murmurou. Mas sua voz faltava a dureza dos dias anteriores. "Eu sei, e não vim para te complicar a vida." Aproximou-se devagar, mantendo distância respeitosa. "Vim para te pedir perdão." A frase a pegou de surpresa. Carla parou de dobrar a toalha nas mãos e o olhou diretamente pela primeira vez desde o reencontro. "Perdão por quê?" "Por tudo." Eduardo passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Carla lembrava dos tempos de casados. "Por não ter te visto de verdade durante nosso casamento. Por não ter perguntado sobre seus dias, seus sonhos, seus medos. Por ter assumido que prover financeiramente bastava quando o que você precisava era conexão emocional." Carla ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos verdes escrutinando o rosto dele como se buscasse sinais de sinceridade.
Por que agora? Perguntou por fim. Por que depois de 3 anos você decide se desculpar? Porque te ver aqui me fez perceber o quanto eu fui cego. Eduardo se encostou no batente da porta. Porque nesses últimos dias tenho lembrado quem você era de verdade, não a versão de você que eu criei na minha cabeça para caber na minha vida perfeita. E isso faz alguma diferença agora? Havia um tom de amargura na voz dela, mas também algo mais suave. Você não pode mudar o passado, Eduardo. Não, mas posso reconhecer meus erros. Ele deu um passo à frente. E posso te perguntar algo que devia ter perguntado anos atrás. Como você tá de verdade? Não como finge para sobreviver, mas como você tá mesmo. A pergunta pareceu desarmar as defesas de Carla. Seus ombros relaxaram um pouco e, pela primeira vez desde o reencontro, Eduardo viu um lampejo da mulher vulnerável que se escondia atrás da máscara da funcionária eficiente. Tô cansada, admitiu por fim. Cansada de sorrir quando os hóspedes me tratam como se eu fosse invisível. Cansada de fingir que tá tudo bem limpar banheiros depois de 15 anos, ensinando literatura para universitários. Cansada de estar sozinha. Sozinha? Não tem ninguém na sua vida? Carla soltou uma risada seca. Quem? Meus colegas de trabalho que mal falam português padrão? Os hóspedes que me veem como parte da mobília? Os caras locais que acham que uma mulher solteira e sem família é presa fácil? Eduardo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar Carla navegando sozinha em um país. Espera, ela já era brasileira, mas em uma cidade distante. Sem a rede de apoio que ele tomara como garantida a vida toda. Tem alguém, continuou Carla após uma pausa. Mateus, um chefe do restaurante principal. Ele é gentil. Me traz café nos intervalos. Me acompanha até o ponto de ônibus quando acaba o turno da noite. A menção a outro homem provocou em Eduardo uma sensação estranha, uma mistura de ciúme e algo que não identificava totalmente. Ele é bom com você? Perguntou tentando manter a voz neutra. Sim, Carla sorriu pela primeira vez desde o reencontro. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ele é bem diferente de você. Calmo, paciente. Não tem grandes ambições, mas é estável. Fico feliz que você tem alguém que cuide de você, disse Eduardo, e se surpreendeu ao ver que era sincero. Sério? Carla o estudou com curiosidade. Não vai me oferecer dinheiro para resolver meus problemas? Não vai tentar consertar minha vida com seu cartão de crédito? Não, Eduardo balançou a cabeça. Esse foi meu erro antes. Pensar que dinheiro resolvia tudo, que minhas soluções eram as únicas. Carla ficou olhando para ele por um longo momento, como se visse um estranho com o rosto do ex-marido. Quem é você e o que fez com Eduardo Santos? Perguntou com um tom meio de brincadeira, meio sério. Talvez, disse ele devagar, seja a pessoa que eu devia ter sido anos atrás. A conversa foi interrompida pelo som de passos se aproximando pelo corredor. Carla imediatamente voltou à postura profissional, pegando uma toalha e dobrando-a com movimentos mecânicos. Eduardo se afastou quando um colega de trabalho de Carla apareceu na porta, um homem de meia idade com um uniforme de chefe, carregando uma xícara de café fumegante. Bom dia, Carla, disse o homem com sotaque baiano suave. Depois notou a presença de Eduardo. Ah, desculpa, não sabia que tinha hóspede aqui. Mateus. Carla pegou a xícara com um sorriso genuíno que Eduardo não via dirigido a ele em anos. Obrigada pelo café. O senhor Santos se perdeu procurando a academia. Mateus era mais baixo que Eduardo, com cabelo preto salpicado de grisalho e mãos marcadas por anos de trabalho na cozinha. Havia algo em seus olhos escuros, uma tranquilidade e bondade que contrastava marcadamente com a intensidade nervosa que Eduardo sabia projetar. A academia fica no 2º andar, senhor, disse Mateus cortês. Pegue o elevador principal e vire à direita ao sair. Obrigado, respondeu Eduardo, sentindo uma mistura estranha de gratidão e inveja por esse homem que claramente se importava com Carla de forma simples e direta. Carla, você vem no almoço do pessoal hoje? Perguntou Mateus. Tô preparando vatapá, seu favorito. Se não tiver muito trampo,
respondeu Carla. E Eduardo notou como a voz dela suavizava ao falar com Mateus. Depois que Mateus se foi, um silêncio incômodo se instalou entre Eduardo e Carla. Ele percebia que testemunhara uma intimidade cotidiana, pequena, mas significativa, entre duas pessoas que se cuidavam mutuamente, sem drama nem complicações. Eu devia ir, disse Eduardo por fim. Provavelmente. Carla assentiu, mas não parecia ansiosa por sua saída como em ocasiões anteriores. Carla, disse ele antes de ir para a porta. Se algum dia precisar de algo, qualquer coisa... Eu sei, interrompeu ela suavemente. Mas estou bem, Eduardo. Pela primeira vez em muito tempo, estou achando meu caminho. Enquanto caminhava de volta para a suíte, Eduardo refletiu sobre o que testemunhara. Carla encontrara uma felicidade pequena, mas real com Mateus. Não era a vida que tivera quando casada com ele, cheia de luxos e oportunidades, mas parecia mais autêntica, mais conectada com quem ela era de verdade. Encontrou Letícia na varanda, posando para selfies em diferentes roupas que espalhara na cama. O contraste entre as duas mulheres o atingiu com força renovada. Enquanto Carla lidava com problemas reais, buscando formas de reconstruir a vida com dignidade, Letícia se preocupava em achar o ângulo perfeito para uma foto. Amor, onde você estava? Letícia correu para ele e o beijou na bochecha. Preciso que me tire fotos para o meu feed. A luz da manhã está perfeita. Claro, respondeu Eduardo automaticamente, pegando o celular que ela estendia. Durante a hora seguinte, Eduardo se viu dirigindo uma sessão de fotos improvisada. Letícia trocava de pose e roupa com a eficiência de uma profissional, conhecendo exatamente seus melhores ângulos. Era linda, não podia negar, e tinha um talento natural para a câmera. O que achou dessa? Perguntou Letícia, mostrando uma foto onde aparecia rindo enquanto o vento mexia no cabelo. Linda, disse Eduardo. Embora sua mente estivesse em outro lugar. Tô pensando em fazer uma série sobre vida de luxo aqui no resort, continuou Letícia, animada. Meus seguidores piram nesse tipo de conteúdo. O que acha de uma collab? A gente podia mostrar a suíte, a comida, as atividades. Seria ótimo para minha marca pessoal. Eduardo a olhou, enquanto ela continuava falando animadamente sobre estratégias de conteúdo e taxas de engajamento. Perguntou-se quando começara a ver o relacionamento como uma oportunidade de marketing, ou se sempre fora assim, e ele simplesmente não percebera. Letícia, interrompeu suavemente. A gente já conversou sobre algo que não seja trabalho ou redes sociais. Ela o olhou confusa. Como assim? Meu trabalho são as redes sociais. É o que eu faço, é quem eu sou. Mas e seus sonhos? O que você queria ser quando era criança? O que te faz feliz quando não tem câmeras por perto? Letícia ficou em silêncio por um momento, como se a pergunta fosse totalmente nova para ela. Não sei, admitiu por fim. Sempre quis ser famosa desde pequena. As redes me deram essa chance. Por que tá me perguntando isso? Só curiosidade, disse Eduardo, embora a resposta o inquietasse mais do que esperava. Naquela tarde, enquanto Letícia editava as fotos na varanda, Eduardo se viu observando à distância como Carla e Mateus dividiam o almoço na área do pessoal. Não podia ouvir a conversa, mas via como Mateus a fazia rir, como Carla relaxava na presença dele, de um jeito que Eduardo lembrava vagamente dos primeiros dias do casamento. Percebeu que Carla encontrara com Mateus algo que ele nunca conseguira dar. Simplicidade, presença genuína, a capacidade de ser vista e valorizada por quem era de verdade. E pela primeira vez desde o divórcio, Eduardo se perguntou se o problema não fora a incompatibilidade, mas sua própria incapacidade de amar verdadeiramente alguém. Na noite do 7º dia no resort, Eduardo enfrentava um dilema que não previra. Aquela noite era o jantar especial que planejara meticulosamente para pedir Letícia em casamento. O violinista estava contratado, o anel esperava no cofre do quarto,
E a mesa na praia privativa estava reservada com pétalas de rosa e velas que criariam a atmosfera romântica perfeita. Mas enquanto se vestia com o smoking que trouxera especialmente para a ocasião, Eduardo se sentia como um ator se preparando para um papel que já não queria interpretar. "Gosta desse vestido?" perguntou Letícia, saindo do banheiro envolta em um elegante vestido azul marinho que realçava seus olhos. "Comprei pensando nessa noite especial que você prometeu." Eduardo a olhou pelo espelho enquanto ajeitava a gravata. Estava radiante, animada, claramente esperando algo significativo dessa noite. A culpa se retorceu em seu estômago como uma cobra. "Você tá linda", disse, e era verdade. Letícia era objetivamente linda, bem-sucedida, jovem. Qualquer homem se acharia sortudo de tê-la como esposa. Então, por que se sentia como se estivesse prestes a cometer o maior erro da vida? Durante o jantar, enquanto Letícia tagarelava sobre planos para postar conteúdo sobre seu noivado no paraíso, porque estava certa de que era isso que Eduardo planejava, ele mal conseguia se concentrar nas palavras. Seus olhos desviavam constantemente para o restaurante principal do resort, onde sabia que Carla trabalhava no turno da noite. "Eduardo, você tá me ouvindo?" perguntou Letícia com um toque de irritação na voz. "Desculpa, amor. Só estava admirando como a lua fica sobre o mar", mentiu, forçando um sorriso. "Perfeita para fotos", concordou Letícia, imediatamente pegando o celular. "Pode me tirar umas com a lua de fundo." Enquanto Eduardo a fotografava, posando junto às velas, sua mente vagava para uma conversa que tivera com Carla anos antes sobre as diferenças entre viver momentos e documentá-los. Carla argumentara que a obsessão moderna por capturar cada experiência estava destruindo a capacidade das pessoas de estarem presentes de verdade. Na época, ele achara uma reflexão tipicamente acadêmica. Agora entendia o que ela quisera dizer. "Sabe de uma coisa?", disse Letícia depois de checar as fotos. "A gente devia fazer isso mais vezes. Jantares românticos, viagens exóticas. Minha audiência ama conteúdo de casal de luxo. Isso é o que a gente é para você?", perguntou Eduardo antes de se conter. "Conteúdo?" Letícia o olhou surpresa. "Não, claro que não. Mas faz parte do meu trampo, e você entende. Sempre apoiou minha carreira. Mas e a gente sem as câmeras? Quem somos quando não estamos criando uma imagem?" "Somos nós", respondeu Letícia, mas havia incerteza na voz. "Por que tá me fazendo essas perguntas? Tá tudo bem?" Eduardo percebeu que chegara o momento. O violinista se aproximava discretamente como planejado. As velas criavam o ambiente perfeito. Tudo estava pronto para a proposta de casamento que organizara por meses. Mas quando levou a mão ao bolso, onde o anel devia estar, parou. "Letícia", começou devagar, "você me ama?" "Que pergunta é essa?" Ela riu nervosamente. "Claro que amo. Por quê?" A pergunta a pegou de surpresa. Letícia abriu e fechou a boca várias vezes, como se buscasse a resposta certa. "Porque você é bem-sucedido, generoso, me trata bem. Me leva para lugares lindos como esse. Mas você me ama a mim ou ama a vida que eu posso te dar?" Letícia ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto mostrando confusão genuína. "Não entendo a diferença", admitiu por fim. E ali estava. A verdade que Eduardo evitara por meses. Letícia não o conhecia de verdade, assim como ele não conhecera Carla. Mas a diferença era que Carla quisera conhecê-lo e ele fora cego demais para ver. Com Letícia, nenhum dos dois fizera o esforço de ir além da superfície. "Letícia", disse suavemente, pegando suas mãos por cima da mesa. "Acho que precisamos conversar." "Conversar sobre o quê?" Os olhos dela se encheram de pânico. "Eduardo, você está me assustando." "Sobre nós, sobre se a gente se conhece de verdade um do outro." O violinista chegou à mesa, pronto para começar a serenata romântica. Eduardo ergueu a mão para detê-lo. "Não vai ser necessário essa noite", disse ao músico, que se afastou confuso. "O que está acontecendo?" perguntou Letícia, a voz subindo de tom. "Por que cancelou a música?" "Achei que essa noite ia ser especial." "É especial", disse Eduardo.
mas talvez não do jeito que você esperava. Naquele momento, uma figura familiar passou perto da mesa. Carla, carregando uma bandeja vazia de volta para a cozinha, os viu de relance. Seus olhares se cruzaram por um instante e Eduardo viu nos olhos dela uma mistura de curiosidade e algo que poderia ser pena. "Você a conhece?" perguntou Letícia, seguindo seu olhar. "É uma longa história", respondeu Eduardo, percebendo que chegara o momento de ser completamente honesto, tanto com Letícia quanto consigo mesmo. A conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis que Eduardo tivera na vida. Durante as 2 horas seguintes, sentados na praia privativa, enquanto as velas se consumiam devagar, ele contou a Letícia sobre Carla, sobre o casamento fracassado, sobre os erros que cometera e as lições que mal começava a aprender. Letícia ouviu em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de confusão para compreensão e finalmente para uma tristeza madura que Eduardo não vira nela antes. "Então, essa semana toda você estava pensando na sua ex-esposa", disse por fim, sua voz surpreendentemente calma. "Não exatamente." Eduardo escolheu as palavras com cuidado. "Estava pensando no tipo de homem que quero ser, no tipo de relacionamento que quero ter. E nós não temos esse tipo de relacionamento." "Letícia, você pode me dizer qual é meu maior medo?" Ela franziu a testa, concentrando-se. "Perder dinheiro?" "Não. Meu maior medo é a vulnerabilidade. É mostrar fraqueza, admitir que não tenho todas as respostas. E eu? Qual é o meu maior medo?" Letícia pensou por um longo momento. "Envelhecer", disse por fim. "Que minha audiência se canse de mim, que alguém mais jovem e mais bonita tome meu lugar." Eduardo assentiu tristemente. "Viu? A gente conhece os fatos básicos um do outro, mas não conhece a pessoa de verdade." "E isso importa?" perguntou Letícia, a voz ficando mais baixa. "Quer dizer, muitos casais ficam juntos por razões práticas. Nem todo relacionamento tem que ser como nos filmes." "Talvez não", admitiu Eduardo. "Mas eu já tive um casamento baseado em conveniência e compatibilidade superficial. Não quero cometer o mesmo erro de novo." Letícia ficou em silêncio por vários minutos, olhando as ondas que quebravam suavemente na praia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais reflexiva. "Sabe o que é mais triste?" disse. "Que você tem razão. Tô tão ocupada construindo minha marca pessoal que esqueci quem sou de verdade por baixo de tudo isso." "Não é tarde demais para descobrir", disse Eduardo gentilmente. "Para nós?" Eduardo pegou suas mãos. Essas mãos que planejara adornar com um anel de noivado naquela mesma noite. "Acho que a gente precisa de tempo para descobrir quem é de verdade antes de poder ficar com alguém." Letícia assentiu devagar, lágrimas silenciosas rolando pelas bochechas. "Você ia me pedir em casamento essa noite?" perguntou. "Sim. Posso ver o anel?" Eduardo hesitou. Depois tirou a caixinha de veludo do bolso. Letícia a abriu e contemplou o anel de 3 quilates brilhando à luz da lua. "É lindo", murmurou. "E eu teria dito sim, eu sei, mas a gente não seria feliz." "Talvez seríamos confortáveis", disse Eduardo, "mas não acho que seríamos felizes de verdade." Letícia fechou a caixinha e a devolveu. "O que a gente faz agora?" "Terminamos esse relacionamento com honestidade e respeito", disse Eduardo. "E talvez um dia, quando a gente tiver descoberto quem é de verdade, possamos ser amigos." Naquela noite, Letícia arrumou as malas com uma dignidade que Eduardo não esperava. Não houve gritos, não houve recriminações, só uma tristeza quieta e uma aceitação madura da situação. "Você vai tentar reconquistá-la?" perguntou enquanto fechava a última mala. "Não sei", respondeu Eduardo honestamente. "Primeiro preciso descobrir como ser uma pessoa melhor. E se ela for feliz com esse chefe, então vou me alegrar por ela." Amor verdadeiro significa querer a felicidade da outra pessoa, mesmo se essa felicidade não te incluir. Letícia sorriu tristemente. "Olha só, Eduardo Santos aprendendo sobre amor verdadeiro." Na manhã seguinte, Eduardo acompanhou Letícia ao aeroporto.
No táxi, ela postou uma story no Instagram sobre tirar um tempo para focar no crescimento pessoal, sem mencionar os detalhes da separação. "Você vai ficar bem?" perguntou Eduardo enquanto esperavam o voo dela. "Vou", respondeu Letícia com mais convicção do que mostrar em dias. "Talvez seja a hora de descobrir quem sou quando não estou tentando impressionar ninguém." Depois que o voo dela decolou, Eduardo voltou ao resort. Pela primeira vez em uma semana, estava completamente sozinho com seus pensamentos. A suíte presidencial parecia enormemente vazia, sem a presença constante de Letícia, sem o som de sua risada ou o clique constante da câmera. Foi até a varanda e contemplou o oceano infinito, se perguntando o que faria com o resto do tempo no paraíso. A resposta veio mais rápido do que esperava. Precisava encontrar Carla, não para reconquistá-la, mas para se desculpar direito e desejar o melhor em sua nova vida. No dia seguinte, o céu de Trancoso amanheceu encoberto por nuvens cinzentas que anunciavam a chegada de uma tempestade tropical. Os meteorologistas avisavam sobre ela há dias, mas ninguém esperava que fosse tão intensa quanto se provou. Ao meio-dia, o vento aumentara bastante e a gerência do resort começara a implementar protocolos de emergência. Eduardo encontrou Carla no lobby principal, onde o pessoal trabalhava para fixar os móveis externos e preparar o prédio para a tempestade. Ela coordenava uma equipe de funcionários mais jovens, sua liderança natural surgindo mesmo em posição de garçonete. Os hóspedes estão sendo transferidos das suítes nos andares superiores, explicou o gerente do resort a Eduardo ao se aproximar. "Por precaução. Sua suíte vai ficar bem, mas os quartos com vista para o mar nos pisos altos podem ser perigosos com esses ventos." "Precisam de ajuda?" perguntou Eduardo, se surpreendendo com a oferta. O gerente parecia estressado, claramente sobrecarregado. "Francamente, sim. Temos hóspedes idosos que precisam de assistência para descer para os andares inferiores e não temos pessoal suficiente disponível." Nas horas seguintes, Eduardo se viu trabalhando ombro a ombro com o pessoal do resort, ajudando a evacuar quartos, carregando bagagens e acalmando hóspedes nervosos. Era trabalho físico, algo que não fazia em anos, e se surpreendeu ao descobrir que se sentia bem em fazer algo útil com as mãos. "Aquele não é o hóspede da suíte presidencial?" ouviu um funcionário perguntar a outro em português. "É, mas está ajudando como se fosse da equipe", respondeu o outro com admiração. Enquanto ajudava uma família idosa a descer as malas, Eduardo se viu trabalhando junto a Carla. Era a primeira vez que estavam no mesmo espaço sem a tensão da história pessoal dominando a situação. "Você não precisava fazer isso", disse ela enquanto carregavam malas para o elevador. "Eu sei", respondeu Eduardo limpando o suor da testa. "Mas quis fazer. Por quê? Para me impressionar?" "Não." Eduardo parou e a olhou diretamente. "Porque faz bem ajudar sem esperar nada em troca." Carla o estudou por um momento como se visse um estranho. "Onde está sua namorada?" perguntou por fim. "Foi embora ontem", respondeu Eduardo simplesmente. "Foi embora por causa da tempestade?" "Não, terminamos." Carla ficou em silêncio enquanto processava a informação. Quando finalmente falou, sua voz era cautelosa. "Tem a ver comigo?" "Tem a ver comigo", disse Eduardo. "Com perceber que não posso amar alguém de verdade até aprender a conhecer essa pessoa mesmo." Antes que Carla pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo prédio. Uma das janelas panorâmicas do lobby se quebrara com a força do vento e a água começou a infiltrar para dentro. "Todos se afastem das janelas", gritou o gerente do resort. O caos se instalou imediatamente. Hóspedes gritavam, o pessoal corria para cobrir a janela quebrada e o som do vento ficava cada vez mais aterrorizante. No meio da confusão, Eduardo viu que uma seção do teto da área de recepção começava a ceder com a pressão do vento. "Carla, cuidado!"
gritou, jogando-se sobre ela bem quando uma viga de metal se soltava do teto. O impacto o acertou no ombro, enviando uma onda de dor pelo braço todo, mas conseguiu empurrar Carla para fora do caminho dos destroços que caíam. Ambos caíram no chão, Eduardo sobre ela, protegendo-a com o corpo enquanto mais pedaços do teto desabavam ao redor. Quando a chuva de entulhos finalmente parou, Eduardo ergueu a cabeça para ver Carla debaixo dele. Os olhos verdes muito abertos de choque. "Você tá bem?", murmurou, ignorando a dor latejante no ombro. "Sim", respondeu ela com voz trêmula. "E você?" "Acho que machuquei o ombro, mas tô bem." Por um momento, ficaram assim, se olhando nos olhos, enquanto o caos continuava ao redor. Eduardo pôde ver algo no olhar de Carla que não via em anos. Preocupação genuína por ele. Não pelo dinheiro ou status, mas por ele como pessoa. "Eduardo", murmurou ela, erguendo a mão para tocar suavemente sua bochecha. "Você podia ter se machucado feio." "Não ia te deixar se ferir", respondeu ele. E naquele momento percebeu que era a verdade mais pura que dissera em anos. O pessoal de emergência chegou rápido para avaliá-los e limpar os entulhos. Mateus apareceu correndo, o rosto cheio de pânico ao ver Carla no chão. "Carla, tá machucada?" Ajoelhou-se ao lado dela, ajudando-a a se sentar. "Tô bem, Mateus. Eduardo me protegeu", disse Carla, olhando para Eduardo com uma expressão que ele não decifrava totalmente. Mateus seguiu o olhar dela para Eduardo, que estava sendo examinado pelo paramédico do resort por causa do ombro machucado. "Obrigado", disse Mateus a Eduardo com sinceridade evidente. "Carla é muito importante para mim." "Eu sei", respondeu Eduardo. E pela primeira vez, desde que conhecera Mateus, se sentiu genuinamente grato de que Carla tivesse alguém que se importasse com ela. Mas enquanto o paramédico enfaixava seu ombro, Eduardo não conseguia tirar os olhos de Carla e se perguntava se o momento que dividiram sob os entulhos significara algo mais que sobrevivência mútua. A tempestade tropical manteve o resort isolado por 3 dias. Sem eletricidade na maior parte do prédio e com comunicações cortadas, hóspedes e pessoal foram forçados a conviver em uma intimidade inesperada. Eduardo, com o braço em tipóia, mas determinado a ajudar, se tornara uma figura inesperada de liderança durante a crise. Carla o observava trabalhar com uma mistura de admiração e confusão. Esse homem que organizava turnos de limpeza, que dividia sua comida com famílias que perderam as provisões, que consolava crianças assustadas com histórias improvisadas. Era completamente diferente do empresário obcecado com quem se casara. "Não entendo o que está acontecendo com você", disse na segunda noite, enquanto ajudavam a distribuir cobertores no salão principal que servia de abrigo temporário. "Como assim?", perguntou Eduardo, ajeitando um cobertor nos ombros de uma idosa que tremia de frio. "Isso", Carla gesticulou para ele. "Ajudar sem ninguém pedir. Se preocupar com estranhos. Arriscar sua segurança pelos outros." Eduardo ficou pensativo enquanto caminhavam para a área onde Mateus preparava sopa quente em um fogão portátil para os refugiados. "Talvez eu sempre tenha sido assim", disse por fim. "Só tinha esquecido como ser. E o que te fez lembrar?" "Te ver trabalhando aqui. Ver como você se adaptou a circunstâncias difíceis sem perder a dignidade. Ver como Mateus te trata como se você fosse o maior tesouro do mundo." Carla parou no meio do corredor. "Eduardo, não tô te pedindo nada", apressou-se a esclarecer. "Só tô dizendo que você me ajudou a entender algo importante sobre mim mesmo." Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Eduardo não conseguiu dormir. O ombro doía, mas não era o problema real. Foi até a varanda coberta, onde instalaram cadeiras para os hóspedes tomarem ar fresco, sem se expor ao vento. Encontrou Carla ali, enrolada em um cobertor, olhando a chuva que caía horizontalmente contra as janelas protetoras. "Não consegue dormir?", perguntou, sentando-se em uma cadeira próxima. "Muitos pensamentos", respondeu ela sem olhá-lo.
Sobre o quê? Sobre como as pessoas mudam. Sobre se elas mudam de verdade ou só revelam quem sempre foram. E qual acha que é o meu caso? Carla finalmente o olhou. Honestamente, não sei. O homem que eu conheci naquela livraria anos atrás era gentil e curioso. Depois virou alguém obcecado por sucesso. Agora parece, sei lá, uma mistura dos dois. Talvez as crises mostrem quem a gente é de verdade, sugeriu Eduardo. Ou talvez deem a chance de decidir quem a gente quer ser. Ficaram em silêncio, ouvindo o som da tempestade que gradualmente começava a amainar. Carla, disse Eduardo por fim, quando tudo isso acabar, quando as comunicações voltarem, vou estender minha estadia aqui. Por quê? Porque quero ajudar na reconstrução. Quero fazer algo útil com meu dinheiro pela primeira vez. E depois? Não sei. Talvez volte para o Rio. Talvez não. Pela primeira vez na vida adulta, não tenho um plano de 5 anos. Carla sorriu levemente. Isso não soa como o Eduardo que eu conhecia, porque não sou. Ou talvez seja quem eu devia ter sido sempre. No terceiro dia, a tempestade finalmente passou, deixando um rastro de danos consideráveis, mas não catastróficos. As comunicações se restabeleceram aos poucos, e os hóspedes começaram a fazer planos para partir. Muitos, no entanto, elogiaram como o pessoal lidara com a crise, mencionando especificamente a ajuda inesperada do hóspede da suíte presidencial. Eduardo se viu na sala do gerente-geral, não como hóspede reclamando, mas como alguém oferecendo ajuda. Senhor Santos, sua generosidade é extraordinária, disse o gerente quando Eduardo propôs financiar as reparações necessárias. Mas por que faria isso? Porque esse lugar me deu algo que eu não esperava, respondeu Eduardo. Me deu a chance de lembrar quem quero ser. Naquela tarde, enquanto supervisionava os primeiros trabalhos de reparo, Eduardo viu Carla e Mateus caminhando juntos pela praia. Mateus tinha o braço ao redor dela e Carla parecia relaxada e feliz. Era uma imagem que doía, mas também o acalmava. Carla merecia aquela paz. 6 meses depois, o Resort Paraíso Tropical fora completamente renovado. Mas mais que as reparações físicas, algo fundamental mudara na cultura do lugar. Eduardo trabalhara com a gerência para implementar melhores condições de trabalho, programas de educação para os funcionários e um fundo de emergência para situações difíceis. Carla agora coordenava o novo programa educativo do resort, ensinando inglês e habilidades empresariais para os empregados que queriam avançar nas carreiras. Seu escritório, embora pequeno, estava cheio de livros e tinha vista para o jardim tropical que tanto amava. Eduardo cumprira a palavra. Em vez de voltar imediatamente para o Rio, instalara um escritório temporário em Trancoso, de onde gerenciava uma versão mais seletiva de seus negócios. Vendera alguns projetos maiores e se focara em desenvolvimentos de moradia popular, algo que lhe dava um senso de propósito que o luxo não proporcionara. Tá certo disso? Perguntara seu sócio principal durante uma videochamada. Cancelar o projeto das Torres do Atlântico significa perder milhões. Tô certo, respondeu Eduardo de seu novo escritório, que era uma fração do tamanho da antiga sede corporativa, mas tinha janelas para o oceano. Tem coisas mais importantes que maximizar lucros. Seus amigos do Rio achavam que ele pirara. Seus concorrentes especulavam sobre uma crise nervosa. Mas Eduardo nunca se sentira mais são na vida. Ele e Carla desenvolveram uma amizade cuidadosa durante esses meses. Encontravam-se ocasionalmente para tomar café, conversavam sobre os projetos do resort, dividiam papos que lembravam os primeiros dias do relacionamento, mas sem a intensidade romântica do passado. Mateus fora promovido a chefe executivo, em parte graças a uma recomendação discreta que Eduardo fizera. Carla e Mateus agora moravam juntos em um apartamento pequeno com vista para o mar. E Eduardo podia ver nos olhos dela uma tranquilidade que nunca conseguira dar durante o casamento. Você se arrepende? Perguntou Carla uma tarde enquanto revisavam os planos para um novo centro comunitário que Eduardo financiava. De quê? De ficar aqui.
de mudar toda a sua vida. Eduardo contemplou a pergunta enquanto observava pela janela como Mateus ensinava a um grupo de funcionários jovens técnicas culinárias avançadas. Não, respondeu por fim. Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo de acordo com meus valores reais, não com os que achei que devia ter. E Letícia? Você soube de algo dela? Postou uma coisa no mês passado sobre fazer aulas de fotografia artística. Eduardo sorriu. Acho que está descobrindo quem é além das redes sociais. Carla assentiu contente. Fico feliz. Ela era uma boa pessoa perdida na superfície, como eu era. Naquela noite, Eduardo caminhava sozinho pela praia, onde planejara pedir Letícia em casamento 6 meses antes. O contraste entre quem era então e quem era agora lhe parecia abismal. Perder uma namorada, reduzir a sua fortuna a uma fração do que era, simplificara a vida de formas que aterrorizariam o Eduardo anterior. Mas ganhara algo mais valioso: a paz de viver autenticamente. Seus passos o levaram perto do restaurante localzinho onde Mateus e Carla jantavam com frequência. Pela janela, pôde vê-los rindo de algo que Mateus mostrava no celular. Carla usava um vestido simples de algodão, sem maquiagem caprichada, e parecia mais linda do que Eduardo a lembrava mesmo nos dias mais glamourosos. Por um momento, sentiu uma pontada de nostalgia, não exatamente por Carla, mas pela possibilidade daquela simplicidade compartilhada. Mas depois sorriu, genuinamente feliz por ela. Ao voltar para o seu apartamento, menor que o banheiro da antiga mansão, mas que se sentia como um lar de verdade, Eduardo encontrou uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era de Letícia. Vi as notícias sobre sua fundação educacional. Estou orgulhosa de você. Espero que tenha achado o que procurava. Eduardo respondeu: estou no caminho. Espero que você também. Enquanto se preparava para dormir, Eduardo refletiu sobre como o amor verdadeiro às vezes significa soltar, como a felicidade autêntica exige coragem para mudar e como as segundas chances vêm em formas inesperadas. Não reconquistar a Carla, mas recuperar algo mais importante, a si mesmo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa. Curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.